Chama a vinheta que eu vou comentar, Wendel Lessa. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. E claro, o comentário dessa segunda-feira tem a ver com a domingueira de ontem. Na domingueira eu trouxe uma análise sobre a atuação política do senador Laércio Oliveira. Não uma avaliação do mandato, mas de Laércio enquanto personagem político. Fiz uma comparação de vários outros personagens da política sergipana que ocuparam o cargo de senador e que não se tornaram grandes lideranças no Estado. Na minha avaliação, Laércio Oliveira não tem priorizado a pré-campanha de Fabiano Oliveira aqui na capital. Por mais que tenha realizado evento com lideranças nacionais aqui, por mais que tenha levado Fabiano para o cenário nacional, mas pré-campanha mesmo é aquela em que você vê o pré-candidato indo para a rua. É aquela como você viu o Iandra Moura fazer, como você tem visto nos últimos dias o Luiz Roberto fazendo, como você tem visto a Niúlia e a Candice fazendo, tem se movimentado, elas têm ido para a rua, têm reunido a militância, têm discutido com a sociedade os problemas da sociedade. A Emília Corrêa também tem feito esta movimentação. Por parte do PP e de Fabiano Oliveira, você percebe algo estranho, um certo marasmo, que não é nada contra o empresário Fabiano Oliveira ou ao líder político Fabiano Oliveira, mas uma análise crítica de como as coisas estão sendo conduzidas. Por exemplo, Laércio Oliveira é um líder empresarial. Quantas vezes os empresários foram reunidos para discutir com Fabiano Oliveira o que um prefeito ou o que a gestão do PP faria de diferente para os empreendedores locais? O PP mal formou uma chapa com capacidade de disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Essa que é a grande realidade. Laércio, inclusive, no início do seu mandato, agora do Senado, teve problemas com o deputado federal Tiago de Joaldo pela forma como o partido era conduzido. Então, Laércio tem uma forma própria de conduzir a política que, na minha avaliação, dificulta a ele chegar a se tornar uma liderança. Uma liderança que tenha uma participação preponderante em pleitos eleitorais, daquelas que, se ela pender para um projeto A ou para um projeto B, ela define uma eleição ou ela balança uma eleição, daquelas que é capaz, inclusive, de se guiar sozinha, caso não queira ir por nenhum dos caminhos, não queira formar nenhum tipo de aliança. Pessoas assim que se tornam lideranças políticas, como nós já tivemos diversos personagens políticos que influíram e que influem atualmente na política. Por seu jeito de fazer política um pouco mais individual, ao invés de criar grupo, acho muito difícil que ao longo dos próximos anos Laércio se torne esta grande liderança. Mas aí... e aí eu quero fazer esse registro, primeiro, mais uma vez frisando, não é uma avaliação do mandato do senador. Para mim é uma avaliação crítica do comportamento dele enquanto personagem político. Já disse aqui no Jornal da Fã, já disse também nas minhas colunas que nos bastidores da política todos acham muito difícil que Laércio concretize esse passo de liberar, por exemplo, Fabiano Oliveira, como o próprio Fabiano tem dito, de percorrer o caminho sozinho, ser candidato aí isolado com o Partido Progressistas. Todos acham que ao final e ao cabo, Laércio permanecerá dentro da aliança política atual, apoiando o pré-candidato de Edivaldo Nogueira, o Luiz Roberto. Acho que para se tornar uma liderança com essas características que eu falei, é preciso fazer política de grupo. E a gente não observa em Laércio essa capacidade de formar grupo. Ao contrário, o que a gente percebe é muita reclamação por parte daqueles que são filiados ao Partido Progressistas. Finalizo fazendo agora um registro e, ao mesmo tempo, um agradecimento e um elogio ao senador. Faço a crítica e registro aqui porque esse comportamento que o Laércio teve precisa ser referendado para ele ensinar a alguns outros políticos que, quando são criticados, tenham o comportamento de interagir com o crítico, com o profissional da comunicação que fez a crítica, ao invés de quererem calar e cercear a voz, como nós aqui já falamos em outro momento. Ontem, Laércio Oliveira, por volta das 16 horas, me mandou a seguinte mensagem no WhatsApp. Abro aspas. Boa tarde, meu amigo Narciso. Como de costume, li a domingueira e a sua análise. Faço apenas 2 registros. Não se define um líder. Ele surge a partir do próprio exemplo, movido pela admiração do povo, sem nenhum tipo de contrapartida. Quem te falou que eu quero ser um líder político? Não quero, amigo. Só quero ser um bom político
honrado e respeitado por todos a partir das minhas ações em defesa do Brasil e do meu Sergipe e da sua gente boa. Fecha aspas, me escreveu aqui o senador Laércio Oliveira. Primeiro, importante frisar o costume da leitura, né? Acho que a Domingueira virou esse espaço importante do debate político aqui em Sergipe. A própria frase do senador fala isso. Segundo, agradecer pela discordância, mas respeito ao nosso trabalho. Acho que esse é o tipo de postura que o político precisa ter. Não é ficar emburrado, de biquinho, chateado, não. Respeita a opinião divergente do profissional de comunicação. Eu permaneço com a mesma visão. Acho que ele erra na forma da condução da política. Mas respeito, já que essa não é a sua expectativa ser um líder, então está explicado a forma como ele age.